Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá, e hoje nós estamos aqui para estrear um quadro novo no nosso canal do YouTube, intitulado Cinema Penal. No Cinema Penal nós vamos comentar alguns filmes que marcaram época e que têm alguma implicação com o direito penal. Ou seja, não são só filmes de julgamento, mas também são filmes que têm alguma conotação de crime, de investigação de crimes, de alguma injustiça na condenação, polêmicas sobre a tipificação de um comportamento, busca por justiça e outras implicações que tenham na seara do direito penal, ok? Então nós vamos dar algumas dicas de cinema para vocês aproveitarem, assistirem os filmes. Não vou dar spoiler, né? Não vou contar o final do filme, mas vou mostrar por que o filme tem uma implicação jurídico-penal e o quão ele é interessante para vocês assistirem. Vamos lá? Bom, pessoal, a primeira dica de cinema penal de hoje, ela vai justamente sobre um filme muito interessante, um filme espanhol intitulado Mar Adentro, que foi filmado em 2004. O diretor é o Alejandro Amenábar, que é um espanhol. E, inclusive, o filme ganhou o Oscar de 2004 para 2005, justamente porque é um filme estrangeiro, né, filmado na Espanha, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, mas ele narra uma história muito interessante que tem uma grande conotação jurídico-penal. Então, a história, ela narra a situação toda que foi vivida por um marinheiro espanhol chamado Ramón Sampedro. Ramón Sampedro, na década de 70, ele estava na beira de uma praia no norte da Espanha, na Galícia, uma comunidade autônoma espanhola que fica ali no norte da Espanha, na fronteira com Portugal. Então, os personagens falam o galego, né, que é um dialeto muito interessante entre o espanhol e o português. E Ramón Sampedro, que era um marinheiro, foi dar um mergulho no mar, naturalmente, e ali a ressaca levou as ondas e ele acabou batendo a cabeça no fundo do mar, no raso, e ele quebrou o pescoço, ele quebrou uma vértebra da coluna e com isso ele ficou completamente tetraplégico. O mote do filme, Mar Adentro, pessoal, é justamente porque Ramón Sampedro permaneceu tetraplégico por 29 anos, vejam só. E ele travou uma luta muito interessante nos tribunais pelo seu direito de petição da eutanásia. Bom, a eutanásia é um assunto super interessante que nós vamos também tratar no nosso canal, mas para poder tocar na questão do filme, a questão é justamente que Ramón Sampedro, tetraplégico e sendo cuidado por sua família na Galícia, ele não tinha nenhuma condição de causar a própria morte, porque como tetraplégico que era, ele dizia, as pessoas têm direito a suicídio, suicídio não é um ilícito, né? As pessoas podem se matar sozinhas, mas eu, tetraplégico, não posso fazer isso. Ou seja, ele coloca muito claro ao longo do filme, na sua luta judicial pela eutanásia, que era proibida na Espanha, ainda é, né, um crime, equiparado ao homicídio, ainda que o homicídio piedoso, mas tem penas de homicídio, são penas altas, então ele não queria culpabilizar ninguém pela sua morte, ele queria simplesmente o direito de morrer. Então ele persegue o direito de morrer em todos os tribunais espanhóis, ele conta com uma associação pró-direito à morte, né? É uma associação que existe na Espanha e também em outros países europeus que estão ligadas justamente ao auxílio na hora de morrer a esses pacientes, que não são exatamente pacientes terminais, né? Porque a condição de Ramón Sampedro é uma condição irreversível, embora ele não fosse um paciente terminal, e o filme narra muito bem que ele permaneceu assim por tantas décadas, né? Nessa mesma condição, não estava ligado a nenhum aparelho que o mantinha vivo, mas ele queria simplesmente tirar a própria vida. Então ele conta com a ajuda dessa associação, com advogados dessa associação, fica bem claro ali também a relação que ele tem com esses advogados, particularmente com uma advogada. O filme Ramón Sampedro, ele é representado pelo ator Javier Bardem, que todo mundo conhece bem, né? Um ator que acabou fazendo muitos filmes nos Estados Unidos, e a advogada é a Belén Esteban, que é uma atriz espanhola muito famosa também. Então, o filme mostra a trajetória dos dois, ela lutando pelo direito de morrer, que ele, não vou contar o final do filme, mas ele vai buscando nos tribunais espanhóis e também no Tribunal Europeu de Direitos Humanos de Estrasburgo. É muito interessante, né? O desenlace do filme, como ele consegue ou não esse direito à eutanásia, como isso acaba acontecendo, isso fica para o final, mas é interessantíssimo mostrar como ele luta por esse direito, é francamente contrário ao ordenamento jurídico espanhol, e também as condições ali de vida dele. Ramón Sampedro, inclusive, escreveu uma obra chamada Cartas do Inferno, em que ele escrevia com a boca, né? Ele tinha a ajuda de um sobrinho que fazia ali todo um maquinário para que ele pudesse escrever. Muito interessante a relação dele com a família, os cuidados, a cunhada, o irmão mais velho que cuida dele, né? Uma família humilde que consegue cuidar dele por tantos anos nessa condição de tetraplégico. Isso tudo comove bastante, né? Então, ele acaba escrevendo um livro com poemas, com narrativas, Cartas do Inferno. Esse livro foi
publicado, inclusive o filme mostra a publicação do livro, muito interessante, a advogada vivida pela Belém Esteban o ajuda a publicar o livro, é muito bonito esse momento, e ele o dedica a um sobrinho, que justamente foi quem fez o maquinário que possibilitou escrever com a boca, e ali ele narra simplesmente os momentos de dor que são vividos por ele, vivenciados nessa experiência como um paciente tetraplégico. É bastante interessante também que o filme tem todo um idílico, né, também é um pouco romanceado. O Alejandro Amenábar, ele tem uma licença poética de mostrar também uma vida mais romântica do Ramon Sampedro, que a gente não sabe se aconteceu ou não, mas é muito interessante essa parte, além das paisagens, que são maravilhosas. Vocês fiquem de olho, então, na parte das paisagens do norte da Galícia, muito verde, o mar, é maravilhoso como ele sonha também em poder caminhar e rever essas paisagens, já que ele fica ali atado à cama por tanto tempo, e toda a relação que ele tem com essas pessoas, tá? Então o filme culmina também com essa questão do direito à morte, como ele consegue ou não isso, como isso é executado, é bastante interessante. Existe toda uma implicação, né, do direito de morrer como homicídio ou então com participação no suicídio, e ele vai travando amizade com outras pessoas com as quais ele não quer, embora o ajudem, né, ele não quer incriminar, ele se preocupa muito com isso, já que, como eu disse, a eutanásia é um crime também na Espanha, e ele não quer incriminá-las. Então a maneira como ele traça todo esse momento final é bastante interessante. Eu deixo para vocês assistirem, então, essa dica de filme de cinema penal, Mar Adentro, Espanha 2004, e eu volto proximamente com mais uma dica de cinema penal para vocês. Por hoje é só e muito obrigada. Aproveitem o filme.